E aí galera, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, lendo a Bíblia, sendo edificados no poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos dá força, nos dá esperança e principalmente nos traz a paz pela certeza de vitória que Cristo vai nos dar diante de todas essas circunstâncias que nós estamos enfrentando. Bom, nosso devocional, nós estamos no livro de Isaías, capítulo 37, e aqui nós vamos compartilhar algumas coisas, algumas curiosidades, algumas coisas históricas para poder a sua devocional ser ainda mais rica, porque a parte da revelação fica entre você e Deus, beleza? Bom, aqui no capítulo 37 nós vimos que depois de todas as ofensas de Senaqueribe e dos oficiais de Senaqueribe, Ezequias ele vai lá e busca a ajuda do Senhor. E ali no verso 26 até o verso 27, começo do 28, mostra a soberania de Deus. Ou seja, os planos do Senhor não podem ser frustrados de hipótese alguma. Por isso ele diz, você já não sabe, eu decidi isso há muito tempo e planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Aí você pode perguntar, poxa vida, mas e os atos maus que Senaqueribe fez? Afinal de contas, 46 cidades foram devastadas, 200 mil pessoas aproximadamente foram levadas cativas. E como é que fica isso? Presta atenção. Deus, ele não pratica maldade, mas Deus certamente usará todos os atos maus para que eles cooperem com o seu plano e com os seus propósitos. O povo de Judá, ele era um povo pecador e Deus já estava falando com eles há muito tempo que teria o dia do ajuste de contas. Deus aqui promete preservar Jerusalém, até que em 586, no dia 17 de julho, Jerusalém é completamente destruída, como o Senhor prometeu que faria se o povo continuasse desobediente a ele. Não podemos nos esquecer disso. Então Deus muitas vezes vai usar um ímpio para que ele aplique o juízo de Deus sobre o seu povo, que é desobediente e que não confia no Senhor. Então nós vimos aqui também no verso 29, ele fala assim, porei uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E aí eu falo para você, operando Deus, quem o impedirá? Senaqueribe, quando conquistava uma terra, ele pegava todas as pessoas que iam ser exiladas e colocava argola no nariz das pessoas e transportava elas como animais. Esse era o tratamento. Esses assírios eram terríveis, uma hora eu vou falar mais detalhes sobre eles. Aliás, já devo ter comentado alguma coisa em devocionais anteriores. E o que Deus está falando aqui, que vai fazer com ele exatamente a mesma coisa que ele fazia com os povos que ele venceu e que ele exilou. Era o mesmo tratamento que ele dava para os cativos, ele também receberia. E aqui nós vemos aqui depois no verso 30. No verso 30 fala aqui sobre a manutenção de Judá, de Israel, sobre o que eles comeriam. Porque qual que é o contexto dessa frase? Este ano vocês comerão somente o que crescer por si, no ano seguinte o que brotar disso, no terceiro ano vocês vão comer aquilo que vocês semearam. Por que Deus está falando isso? Porque você tem que se lembrar que Senaqueribe invadiu Judá e toda a parte agrícola, todas as plantações e todos os campos foram destruídos, então não tinha como você plantar da forma habitual. Quando acontecesse o livramento, eles teriam que fazer o plantio. E se passasse da época de outubro, que era a época do plantio, só em outubro do outro ano. Então o que Deus está desenvolvendo aqui é o seguinte, olha, vocês vão ter que durante 3 anos confiar em mim, confiar na minha palavra. Vocês vão ter que viver e desenvolver uma confiança e viver numa firme expectativa, ou seja, vocês vão ter que descansar e esperar que eu cumpra a minha palavra. O que Deus está fazendo? Deus está usando o que Senaqueribe fez para desenvolver um sistema de confiança. Ou seja, eles não tinham opção. A opção que eles tinham era confiar em Deus. Então por isso que Deus fala para eles que eles deveriam realizar as suas atividades diárias, cuidar da terra como eles deveriam cuidar, mas confiar em Deus, porque Deus iria ser o provedor deles durante 3 anos. Isso é uma forma de tentar desenvolver a confiança na sua... Deus tinha mostrado já a soberania dele, mas ele queria que o povo confiasse nele. E muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida justamente para que nós possamos nos apegar a Deus e confiar em Deus. Como, por exemplo, quando eu fiquei internado, comentei com vocês já que eu fiquei internado durante quase uma semana. Esses dias foram dias especiais. Foram dias especiais onde eu tive que parar absolutamente tudo, toda a agitação da minha vida, da minha agenda, do meu ministério, do meu trabalho secular, parei com tudo. E ali eu fiquei esperando ouvir a voz de Deus, através da palavra, através das orações, das meditações diárias, e eu confesso para você que eu fui ricamente surpreendido com aquilo que Deus me falou. Amém? Então Deus vai usar situações muitas vezes que não são agradáveis, para poder se comunicar conosco, para fazer você parar, prestar atenção e confiar nele.
Bom, lá no verso 30, deixa eu ver aqui, 38, acho que é o verso 38, acho que é o verso 38, né? Sim, é o verso 38 mesmo. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu Deus, né, o Senaqueribe, os filhos mataram ele. Você pode achar que isso aqui aconteceu logo na sequência, mas não foi. Foi 20 anos depois. Senaqueribe morreu em aproximadamente 681. A invasão foi em 701, ou seja, durante 20 anos, Senaqueribe nunca mais levantou um cerco contra Jerusalém. É Deus operando ou não? Olha só, eu vou comentar daqui a pouco. A Babilônia, Senaqueribe destruiu a Babilônia em 689, salvo engano. 608, deixa eu só confirmar aqui. Eu deixei anotado, 689. Ou seja, ele atacou a Babilônia, mas ele não atacou mais Jerusalém, como o Senhor havia dito. O Senhor é bom e a palavra do Senhor sempre se cumprirá. Capítulo 38, Ezequias ficou doente. Eu quero dizer para você que aqui nesse contexto aqui, do capítulo 38, na verdade isso aqui é anterior à ameaça de Senaqueribe. Anterior a Senaqueribe fazer o cerco em Jerusalém. Tá bom? Ele está disposto posterior, mas na verdade é um fato que aconteceu anteriormente. Aqui fala no verso 2, no verso 3, que Ezequias fala que ele foi fiel ao Senhor, que ele foi devoto e fiel. Devoto ele foi, porque ele promoveu uma limpeza espiritual em Jerusalém, tirando todos os altares idólatras dos deuses pagãos. Isso ele fez. Contudo, ele não foi completamente fiel, porque ele estava negociando com os egípcios. Lembre-se bem, nós já falamos em outras devocionais. Tá bom? E ali ele fala que no pleno vigor, ele não devia entrar pela porta dos mortos. Essa aqui era uma visão da cultura e do Antigo Testamento, que quando a pessoa morria, ele tinha que passar por portas até chegar no Sheol, e ali no Sheol era um lugar obscuro, um lugar denso, era um lugar onde as pessoas elas ficavam, onde todos os mortos, era um lugar obscuro onde todas as pessoas ficavam juntos e não podiam louvar e nem adorar a Deus. Essa era a visão do Antigo Testamento, passar por portas e ficarem todos juntos num lugar obscuro, ali sem poder adorar, sem poder fazer nada, né? A visão do Novo Testamento é diferente e eu vou comentar com você na devocional correta, tá bom? Você vai ver, é top demais da galáxia, mas fica aí a curiosidade para você continuar nos acompanhando, beleza? 38:15, Ezequias fala que ele andou humildemente. Então aqui você chega à conclusão que talvez Ezequias, antes da doença, ele não valorizava a saúde nem a vida, né? Isso acontece com a gente também. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente acordou, você não valoriza o fato de você estar respirando. Eu, quando fiquei no hospital, eu confesso que eu não prestei atenção nisso, mas um irmão abençoado, muito abençoado, amigo meu, quem eu admiro muito e tenho muito respeito, ele comentou comigo e falou assim: Paulo, Deus me tirou da agitação do dia a dia para me valorizar o que é respirar. E é uma verdade. Muitas vezes coisas básicas da nossa vida, como você acordar, como você levantar, como você andar, como você respirar, muitas vezes nós não valorizamos nem mesmo a nossa saúde. E somente quando nós caímos, quando nós estamos doentes, que aí a gente vai começar a valorizar essas coisas. Talvez seja um momento de repensar algumas coisas e começar a agradecer a Deus, ter gratidão a Deus por coisas básicas, coisas que são dádivas de Deus e que a qualquer momento podem ser tiradas de nós. Fica aí a dica para você refletir sobre isso. E lá no verso 22, ele fala que o Senhor dará prova de que irei ao templo do Senhor. Por que ele está falando templo do Senhor aqui? Porque Deus deu realmente a prova, fez o relógio de Acas recuar. Porém, ele só poderia ir por templo se ele tivesse absolutamente curado, porque a doença dele era infecto-contagiosa. Então, somente se ele fosse realmente curado é que ele poderia ir ao templo, por isso que ele faz essa referência. Capítulo 39, para a gente finalizar aqui vem um negócio legal, bem legal, uma curiosidade, porque eu fui pesquisar isso aqui que eu fiquei muito interessado. Pouco depois da cura, o rei da Babilônia enviou cartas ao rei Ezequias, né, e enviou alguns missionários ali. E aqui fica uma curiosidade, fica uma curiosidade que eu achei muito interessante aqui no capítulo 39, porque o rei da Babilônia, ele estava planejando, ele estava arquitetando atacar a Síria. Então ele estava buscando aliados poderosos, aliados que tivessem grana para contratar exércitos, aliados poderosos para poder ajudar. Então aquela visita ali não foi uma visita de cortesia, porque o ímpio nunca dá ponto sem nó, tudo tem que ter um interesse. Então quando ele mandou visitar o rei Ezequias, foi para sondar se Ezequias era um bom candidato para poder se aliar ao rei da Babilônia e destruir o Império Assírio.
E você viu que isso aí acabou não ajudando nada, né? Não ajudando nada. Porque o rei Ezequias, lá no verso 4, ele diz que ele mostrou tudo que ele tinha. E aqui você vê uma falha de Ezequias, uma falha. Ele já tinha tentado negociar com o Egito e Deus advertiu ele. Deus vai lá e usa uma enfermidade para mostrar o quanto Deus é fiel. E logo na sequência, o que Ezequias faz? Tenta se oferecer para a Babilônia. Olha só, se mostra para a Babilônia com interesse na aliança com a Babilônia. Só que isso não adiantou nada. Não vai adiantar nada, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus é o plano de Deus e acabou. Quem nos livra é Deus, não é a sua força, não é a minha força, não é exército adversário, não é ninguém nesse mundo que pode nos livrar da aflição do momento que talvez você esteja vivendo, que Ezequias estava vivendo. Tanto não livra que Senaqueribe destruiu a Babilônia em 689 e Judá só caiu a primeira vez em 597 e foi totalmente destruída em 18 de julho de 586, ou seja, 103 anos depois que a Babilônia foi destruída, que Judá caiu, definitivamente foi totalmente destruída. Ou seja, quem tem o domínio e o controle da história é só um, é Deus, e acabou. E é para Ele que nós devemos a nossa devoção, e é para Ele que nós devemos o nosso cuidado, e é a Ele que nós devemos nos prostrar, nos humilhar e depender exclusivamente dEle e de mais ninguém, de mais ninguém, de mais ninguém, de mais ninguém. Então fica aí a dica. Ezequias foi tolo. Ele pegou, já tinha tomado uma advertência por causa do Egito, e depois, na sequência, ficou enfermo, Deus curou, mostrou fidelidade, mostrou que é poderoso, e ainda assim Ezequias pisou na bola mais uma vez. E mesmo pisando na bola, Deus teve misericórdia. Porque Deus diz assim, ó, está chegando o dia em que tudo do seu palácio e todos os tesouros do seu antepassado acumulados serão levados para a Babilônia. Ou seja, Deus está dizendo, você pisou na bola comigo de novo, segunda vez, mas ainda assim eu vou livrar Jerusalém. Por amor a meu servo Davi, vou livrar Jerusalém, ou seja, para dar mais tempo para o povo se arrepender. E vai chegar o dia em que a Babilônia vai entrar aqui dentro e vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. Mesmo a Babilônia sendo destruída em 689, em 586 era o império do momento, já tinha destruído os assírios, era o império que ia dominar a terra, vem Nabucodonosor, e aí nós já falamos alguma coisa, mas lá em Neemias nós vamos comentar mais. Beleza? Você vê como é que Deus é. Deus é diferente da gente. Muito diferente. Deus é um Deus de misericórdia. E mesmo Ezequias pisando na bola feio pela segunda vez, ainda assim o Senhor teve misericórdia dele. E no final você lembra muito bem que Ezequias confiou no Senhor. E confiando no Senhor, o Senhor livrou Jerusalém. Ou seja, Deus guiou o coração de Ezequias para que ele se voltasse para Deus, para que Deus cumprisse o propósito dele com alegria. Amém? Então Deus é um Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus que nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele constantemente, para que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida, os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus e a graça de Deus. Como diz um irmão muito abençoado, ele diz que quando nós somos fiéis a Deus, não somos nós que corremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus correm atrás de nós. É óbvio, tem que ser, porque se Cristo vive em você, e a vida que você vive não é mais você, mas é Cristo, Cristo é o sim e o amém de todas as bênçãos de Deus para cada um de nós. Então que Deus abençoe sua vida, que você possa se inscrever no canal se você não for inscrito, acionar as notificações, dar o seu like aí, faça seu comentário, compartilhe sobre você se você quiser, será um prazer. E essencialmente, eu gostaria que você divulgasse isso, que você pegasse essa mensagem, esse compartilhamento aqui, você compartilhasse com seus amigos, com seus grupos familiares, com as pessoas, para que elas pudessem também serem fortalecidas e edificadas, sabendo que nós temos um Deus soberano, onde a sua soberania é governada pela misericórdia, pela graça e pelo amor a cada um de nós. Então, todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam, temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um excelente dia e que você tenha um excelente dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Beleza? Até o próximo vídeo. Eu fico te esperando, hein? Valeu! Tchau!